Olá, educadores! Estamos começando mais um Papo com Ser. O Ser Polo Sebrae tem como objetivo impulsionar a educação empreendedora, inspirando educadores para transformar o cenário educacional do nosso país. Nós acreditamos que a educação empreendedora pode transformar a vida de quem ensina e de quem aprende. Ela desenvolve as competências e habilidades empreendedoras, proporcionando aos estudantes serem protagonistas das suas histórias. Papo com Ser, o videocast de educação empreendedora feito para os educadores. Nós estamos aqui agora com o professor João Luiz Costa. Bem-vindo, professor, ao Papo com Ser. Obrigado, prazer estar aqui. Conta pra gente então, professor, qual que é a sua instituição de ensino? Certo, eu leciono Língua Inglesa e Artes no Colégio Estadual de Tempo Integral Edith Machado Boaventura, que é uma escola que fica em um bairro periférico da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Bacana. E qual que foi o projeto, de educação empreendedora que você desenvolveu, junto aos seus estudantes e o que te motivou a desenvolver esse projeto? O projeto é o Pretitude em Foco. Ele iniciou em 2021, nessa mesma instituição. Inicialmente foi com a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que é a categoria onde eu venci o prêmio Educador Transformador. Mas hoje em dia já tem se expandido para os anos finais do ensino fundamental e ensino médio também. E o projeto começou com uma necessidade que eu via na instituição. Quando eu cheguei para ensinar lá, encontrei estudantes que tinham uma autoestima muito baixa, especialmente no caso dos estudantes da EJA, eles se sentiam desvalorizados, menosprezados de certa forma, por estudarem não na época regular, né, estudar no noturno. Senti um certo cansaço da parte deles também, então a evasão era muito grande, as faltas, porque eles tinham uma demanda muito grande de trabalho e à noite estavam cansados, né? Então, eu fui aliando tudo isso e pensando o que é que eu poderia fazer para ajudá-los a sentir mais prazer em estar na escola e tentar suprir essa necessidade que eu percebia que era essa baixa autoestima que eles tinham. E aí, por certa oportunidade que surgiu, foi que em 2021 teve uma polêmica nas redes sociais com um autor de novelas brasileiro branco, que ele fez uma crítica à cantora Beyoncé. Ela postou uma foto usando o diamante Tiffany e ela foi a primeira mulher negra da história a usar esse diamante. E esse autor fez críticas nas redes sociais para ela, né, o que causou muita reverberação na época. E aí eu levei isso para a sala de aula, discutindo com os estudantes como o destaque do povo negro causa certo incômodo na sociedade que é racista no nosso país. A gente precisa admitir isso. Então, esse incômodo de observar pessoas negras ascendendo socialmente em posições de destaque, de poder, de saber, esse incômodo acontece e nós precisamos fazer algo para vencer isso. Então, como eu já era apaixonado por fotografia e lecionava artes, então eu aliei tudo isso, a minha paixão pela fotografia, a necessidade que eu via, a situação da época, nessa polêmica, e aí veio essa ideia. Eu falei, que tal se a gente usar a arte fotográfica para enviar uma mensagem para o mundo, né? Dar uma resposta não só a esse autor, mas para toda a sociedade que é racista. Então, nós começamos a desenvolver esse projeto com a fotografia, ensaios fotográficos, em que os estudantes eram os protagonistas e a gente cobria eles de ouro, vamos dizer assim, de pedras preciosas, né? As pedras mais preciosas roubadas do continente africano, né? Pelos europeus. Então, foi um projeto que assim que começou. Muito bacana. E como que foi o processo, assim, de desenvolver, esse projeto com os estudantes? Quais foram os desafios, que você enfrentou aí ao longo desse processo? O primeiro desafio foi a parte financeira, para o projeto ser desenvolvido. Então, eu precisei utilizar ferramentas de baixo custo, como, por exemplo, em vez de uma câmera profissional, a gente usava o próprio celular, e aí fui conseguindo parcerias e coisas emprestadas, né? Até uma malha preta, um ring light, as tintas corporais, e tudo foi com parcerias, com ajuda. E foi muito importante isso, buscar profissionais até da comunidade, profissionais negros, inclusive, que ofertaram oficinas para os estudantes. Então, eles tiveram oficinas de fotografia, de maquiagem, tiveram palestras, tudo de maneira voluntária que esses profissionais concederam para a gente. Então, esse é o principal desafio no começo, foi sem custo, o mais baixo possível, conseguir que o projeto acontecesse. Esse foi um dos desafios. O segundo foi vencer certos obstáculos, certos preconceitos que tinha havido os estudantes, principalmente entre os homens. Né, a gente sabe que vivemos numa sociedade também machista. Então, para esses estudantes, né, da EJA, negros, que trabalham durante o dia, para eles era difícil compreender a ideia de chegar à noite e talvez deixar ser pintado ou participar de uma atividade artística como essa, sem afetar sua chamada masculinidade. Então, isso foi um segundo desafio, convencê-los de que a arte é uma expressão e que seria uma coisa importante eles participarem. Mas esses desafios foram, aos poucos, sendo superados, principalmente quando o projeto foi começando. Então, foi aumentando a autoestima deles, outros foram conhecendo, quiseram participar também, e aí foi tudo dando certo. Bacana. E
conta pra gente, assim, essas fotos que os alunos desenvolveram, né, que os alunos fizeram, elas foram para alguma exposição, elas foram para algum site? Como é que vocês mostraram essas fotos, né, evidenciaram essas fotos aí para a comunidade escolar, né, para o público em geral? Sim. Quando o projeto começou em 2021, então nós primeiros fizemos uma exposição na própria escola. Em 2022, nós já conseguimos expor no shopping center da cidade. Isso foi algo muito importante e muito necessário, porque nós sabemos que o shopping center é um ambiente bastante elitista e majoritariamente branco. Então, ter ali fotografias de estudantes negros em destaque para toda a comunidade, né, foi algo muito positivo. Então, começou assim. Daí, nós conseguimos alguns prêmios ao longo desse caminho. Teve o prêmio Professor Jorge Conceição, que foi promovido lá pela Secretaria de Educação do Estado da Bahia. E agora, em 2024, teve o prêmio Macota Valdina. Ambos os prêmios no valor de 50 mil. Isso ajudou o projeto a ganhar um destaque muito maior, uma proporção, porque nós tínhamos recursos que tanto faltavam em 2021. Então, nós conseguimos ter câmeras semiprofissionais, por exemplo, um kit de estúdio fotográfico. Então, a qualidade das fotografias também melhorou e conseguimos expandir essa exposição. Então, nós fizemos uma exposição em 15 escolas públicas da região, estaduais e municipais, em 2022. E agora, em 2024, nós estamos vamos começar agora em 18 escolas privadas, públicas estaduais, municipais e universidades também. Então, foi uma grande repercussão, principalmente depois do Prêmio Educador Transformador, né? Teve uma repercussão muito grande na comunidade. Aquela autoestima que os estudantes tanto tinham foi realmente alavancada, por perceber que eles tinham potencial, e era isso que eu queria que eles percebessem, o potencial que eles tinham. Inclusive, alguns desses estudantes já estão trabalhando profissionalmente como modelos, participando de campanhas publicitárias, recebendo realmente remuneração por isso. Então, foi algo muito bom. Então, com certeza foi um projeto que gerou uma transformação muito grande, né, na autoestima, na vida desses estudantes, né? Sim. Inclusive, tem um documentário que quem quiser conhecer, tá disponível no YouTube, que é Plenitude em Foco, da Lente à Voz. E lá, esses estudantes, eles são entrevistados e contam as suas experiências, antes e depois de participar do projeto. E é bastante emocionante, porque eles contam vivências, inclusive, de que eles não percebiam que haviam sofrido racismo após participar das palestras, das oficinas, eles terem essa consciência da sua identidade racial e de se aceitarem do jeito que são. Inclusive, estudantes contavam que danificaram muitos cabelos, por exemplo, com química, porque não aceitava ter o cabelo crespo, e depois de participar do projeto, conseguiu ter um novo olhar sobre si mesmos. Então, é um documentário que eu incentivo as pessoas a assistirem para conhecer melhor o projeto, e também nas redes sociais, que é o Instagram, Pretitude e Foco, tudo junto, que lá as pessoas acho que ver a fotografia é mais fácil, é o que falando, né? Mas se a pessoa interessada entrar lá no Instagram e ver as fotografias, vai ver o impacto que elas têm realmente assim que você vê, porque elas causam um sentimento de empoderamento mesmo. Muito legal, professor. E como é que você define essa importância, então, né, da educação empreendedora para o estudante, né? A gente sabe que a educação empreendedora ela é muito mais do que abrir um negócio. A educação empreendedora é o desenvolvimento de comportamentos, né, de habilidades, é o estudante se entender como protagonista da vida dele, né, se entender capaz, né, com potencial. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, assim, como professor, né, como é que você vê a importância da educação empreendedora na trajetória pessoal e profissional, né, dos estudantes. É isso mesmo que você disse, né? É mais do que abrir um negócio. É criatividade, é inovação, é iniciativa. E isso foi muito cultivado durante todo o processo do projeto, né? Desde as oficinas, esse tratar também com os outros, o cuidado de pensar em estratégias para resolver problemas, porque desenvolver um projeto como esse é muito difícil, e principalmente as proporções que ele foi tomando. Então, problemas surgiam e em conjunto a gente precisava encontrar soluções, junto com os estudantes. Não tinha como eu sozinho resolver tudo. Então eles estavam junto comigo, inclusive para organizar todo o material, tudo que iria acontecer. Eles foram dar palestra nas escolas para poder falar a respeito do projeto e do impacto que teve na vida deles. Então foram várias habilidades, várias competências que foram sendo desenvolvidas e que realmente se enquadram nessa ideia da educação empreendedora. Muito legal. E como é que foi, então, né, ser reconhecido aí, ganhar o primeiro lugar no Prêmio Educador Transformador, receber esse reconhecimento num evento tão grande como é o Bet Educar? Foi maravilhoso, assim. Eu confesso que eu nem acreditava no potencial tão grande que poderia haver de ganhar.
Tanto que eu me inscrevi no último dia, nos últimos minutos, porque eu pensava, assim, tantos projetos incríveis, né, embora eu sabia do impacto que o Prestitude em Foco tinha, mas ainda sentia que será que vai dar? Então foi uma grata surpresa. Estar entre os finalistas já foi algo muito importante, principalmente para o estado da Bahia. E depois, né, que era o único, tinha eu e um outro colega concorrendo na final, e ter vencido representando a Bahia foi ainda mais prazeroso, representando a minha cidade também de Feira de Santana. Então foi uma emoção muito grande, porque a profissão de professor é muito difícil e infelizmente ainda pouco valorizada no nosso país. Então, essas iniciativas que podem parecer simples não são, porque causam impacto, inspiram, né? Embora a gente não faça o que faz só em busca do reconhecimento ou dos holofotes, a gente faz porque realmente acredita no poder da educação e pensa no aluno, né? Como Bell Hooks, ela sempre dizia, nós precisamos entender e cuidar das almas dos estudantes. Então é por isso que a gente faz a educação. E se há o reconhecimento por isso, a gente fica muito feliz, né? De saber que é como se fosse um acalanto, né? Um abraço, um toque dizendo continue, não desista apesar das dificuldades. Então foi muito prazeroso ter recebido esse prêmio. Muito legal. Parabéns, viu, professor, pelo seu projeto, pela sua iniciativa, que é tão transformadora, tão impactante na vida do estudante, né? E a gente te agradece muito a sua participação aqui com a gente, ter aceito o convite de bater esse papo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Educadores, se vocês também têm uma história transformadora com a educação que pode inspirar outras pessoas, compartilhe no Ser Histórias. Acesse historias.ser.sebrae.com.br e deixe o seu relato. E não deixe de seguir também o Ser nas redes sociais pelo @ser.sebrae. Até o próximo Papo com Ser. Papo com Ser, o videocast de educação empreendedora feito para os educadores.